Não é novidade que a família Marinho usa a emissora de televisão para seu jogo de interesses. A história denuncia acordos suspeitos, perseguições, dinheiro ilegal do exterior, apoio à ditadura militar e até tentativas de fraudes em eleições. Nem o atual governo federal escapou das manipulações da Globo. Quem não se lembra? Às vésperas das eleições de 2006, homens ligados ao PT foram presos com quase 2 milhões de reais num hotel de São Paulo. O dinheiro seria usado para comprar um suposto dossiê com denúncias contra candidatos do PSDB. A Polícia Federal vetou a divulgação de imagens do dinheiro para a imprensa. O objetivo era evitar que o material fosse usado para influenciar o resultado das eleições. Mas o delegado que realizou as prisões entregou as fotos para a Globo. O interesse era claro. A Globo queria impedir a reeleição do presidente Lula, um golpe contra a democracia. Descoberta a farsa, a Polícia Federal afastou o delegado. Eu joguei na imprensa por uma motivação para me proteger. Eu não recebi dinheiro. As rasteiras da Globo em Lula não são novas. Em 89, o então candidato ao Planalto foi claramente prejudicado por uma edição tendenciosa no debate eleitoral com Fernando Collor de Mello. Dos gabinetes de chefia da Globo, a ordem: favorecer descaradamente o empresário de Alagoas e prejudicar o metalúrgico do ABC. Foi um massacre e Collor se tornou presidente da República. Você, como um grande nome da TV, chegou a ser procurado por algum candidato na primeira eleição direta para presidente depois do fim do regime militar? Que conselho objetivo você deu? Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves é que viu que eu desse alguns palpites, e eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. O suor de Collor no debate, então, foi produzido? Todo aquele debate não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, informal, nós é que fizemos. Eu me lembrei do Jânio, só não botei uma caspazinha no Collor porque ele não aceitou. Você pode apresentar a lista de ouro do Boni? Cuidado com o que este jornal publica. Não é mais um órgão isento de informação. Trata-se de um jornal faccioso, parcial, que está empenhado apenas em defender causas que o povo brasileiro abomina. Foi um sustentáculo da ditadura. Ajudou a implantar a ditadura. Manteve a ditadura. Foi à sombra da ditadura que esse jornal tornou-se o centro de um império de comunicação, as organizações Globo. Claro, eles querem continuar com os seus privilégios, com os seus cartórios. E por isso é que temem a eleição de um cidadão independente como é Leonel Brizola. A decisão da Justiça garantindo ao governador Leonel Brizola o direito de resposta ao Jornal Nacional da Rede Globo foi um dos episódios que marcaram a televisão brasileira na semana passada. Mais do que um ato de justiça, esse episódio foi mais um capítulo numa longa luta de Leonel Brizola e do trabalhismo brasileiro, uma luta de coerência e de lealdade, que nós vamos ficar conhecendo melhor a partir de agora. Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça.
Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é esse o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo. Em 83, quando construía a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagi contra a Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por 2 vezes, contra a vontade da Globo, elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim, que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor e só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores do poder público não é capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e, na sua consciência lúcida e honrada, separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis, gananciosos e interesseiros. Assina Leonel Brizola. Son opositores al gobierno nacional de Brasil. Para la aclaración, por lo que ahora sí van a ver del señor Jawor. Mas afinal, o que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Só vimos isso quando a organização criminosa de São Paulo queimou dezenas de ônibus. Não pode ser por causa de 20 centavos. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média, isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Os mais pobres ali eram os policiais apedrejados, ameaçados com coquetéis Molotov, que ganham muito mal. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política. É burrice misturada a um rancor sem rumo. Há talvez a influência da luta na Turquia, justa e importante, contra o islamismo fanático. Mas aqui se vingam de quê? Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. Usted prestó atención a lo que decía este señor. 48 horas después, 2-3 días más tarde, advierten que la movida es muy interesante para poder ir contra el gobierno de Dilma Rousseff. Y entonces el discurso es este. Vamos agora ao comentário de Arnaldo Jabor. À primeira vista, esse movimento parecia uma pequena provocação inútil, que muitos criticaram erradamente, inclusive eu. Nós temos democracia desde 1985, mas democracia se aperfeiçoa, senão decai. Entre nós, quase tudo acabava ou em pizza ou em paralisia entre os três poderes. O Brasil parecia desabitado politicamente.
De repente, reapareceu o povo. De repente, o Brasil virou um mar. Uma juventude que estava calada desde 92, uma juventude que nascia quando o Collor caía, acordou. Abriram os olhos e viram que temos democracia, mas uma república inoperante. Os jovens despertaram porque ninguém aguenta mais ver a república paralisada por interesses partidários ou privados. Só há dois perigos: a tentação da violência e o vazio. Se tudo virar batalhas campais, a coisa se destrói. Se virar um movimento abstrato, genérico demais, tudo se esvai. É preciso uma política nova se reinventando, mas com objetivos concretos. Se tudo correr bem, estamos vivendo um momento histórico lindo e novo. Os jovens terão nos dado uma lição. Democracia já temos, agora temos de formar uma república. Se puede creer. Bueno, aquí los medios también, los dominantes, tienen un problema con Brasil, porque toda la vida lo ponen como ejemplo. Brasil no tiene retenciones, por ejemplo. Brasil permite que entren capitales golondrinas, que vienen a hacer su negocio, inversiones rápidas para hacer una diferencia. Entonces el establishment lo mira bastante bien a ese Brasil que de todas maneras, por supuesto, tiene en ese país, en esta presidenta, como antes en Lula, un aliado muy importante, el gobierno argentino. Pero siempre están elogiando a Brasil para cotejar con lo que no les gusta de la Argentina. Ahora están un poco desorientados porque ven que en Brasil había otro tipo de problemas subterráneamente. Pero eso pasa con el periodismo de aquí. Nosotros quisimos presentarles algo sobre los cambios de el señor que opina en O Globo. Lo que dijo primero y lo que señaló 48 horas después, pero armado por nosotros, para que se tenga una idea de cómo el hombre supo cambiar. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média, isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Os mais pobres ali eram os policiais apedrejados. Os jovens despertaram porque ninguém aguenta mais ver a república paralisada por interesses partidários ou privados. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política. É burrice misturada a um rancor sem rumo. De repente, reapareceu o povo. De repente, o Brasil virou um mar. Uma juventude que estava calada desde 92, uma juventude que nascia quando o Collor caía, acordou. Abriram os olhos e viram que temos democracia, mas uma república inoperante. Mas aqui se vingam de quê? Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. Se tudo correr bem, estamos vivendo um momento histórico lindo e novo. Os jovens terão nos dado uma lição. Democracia já temos, agora temos de formar uma república. Por esto es que O Globo, bueno, entre otras cosas por esto, merece una repulsa que les ha llegado a las propias veredas de donde tienen sus estudios, y haciendo una transmisión se toparon con esto hace pocos días. A gente agora vai a Brasília, capital federal. A multidão continua ocupando a Marquise e a área em volta do Congresso Nacional. E quem acompanha a manifestação em Brasília é o repórter Marcelo Cosme. Mostra pra gente como é que está a situação aí no Congresso, Marcelo. Olha só, eles estão concentrados na chapelaria, que é a parte onde entram os deputados. Às vezes tem corre-corre para cá, corre-corre para lá, mas nesse momento a situação é mais pacífica, apenas um grupo mais isolado que acaba fazendo uma manifestação por aqui. O que a gente tem por parte da PM? A PM diz que são mais ou menos 5.000 pessoas que estão fazendo essa manifestação por aqui, e agora a gente vê como foi ao longo do dia de hoje na reportagem de Lívia Veiga. Volvé a estudios, por favor, le gritaban desesperadamente, salí de ahí. Pero no es fácil porque hay gente que se ha dado cuenta de que O Globo miente. Una frase, una idea que seguramente ustedes conocen y pueden asociar con medios de la Argentina, por ejemplo. A ver cómo lo dicen.
anos, chegou aqui e não conseguiu fazer a reportagem que queria fazer. Ninguém deixou. Vocês viram aí um pedaço. Deve estar indo embora agora. Novos tempos. Ellos tienen un evidente malestar, hablo de los medios, con la democracia. Pero los pueblos también tienen un cierto malestar con los periodismos dominantes de nuestra América Latina y su gran capitán internacional que es la CNN. Vamos a hacer una pausa, Julieta. Sí, es Víctor Hugo, pero antes déjame contarte a vos. Democracia nunca foi o forte da Globo. O poder da família Marinho teve origem com a ditadura militar. A organização, que já tinha jornal e rádio, apoiou os ditadores em troca de sinal verde para a ilegalidade. Um ano após o golpe, burlou a legislação e conseguiu milhões de dólares para implantar a TV Globo. A história não apaga. A Globo nasceu de uma ação ilícita de um governo ditatorial. O acordo com o grupo americano Time Life foi feito com cláusulas de gaveta, secretas, tudo para burlar a Constituição que impedia a participação estrangeira em empresas de comunicação no Brasil. Graças a esse acordo apoiado pelos militares, a Globo conseguiu 6 milhões de dólares. Na época, os anos 60, era uma montanha de dinheiro. 20 vezes mais recursos do que a TV Tupi, então líder de audiência, investiu na sua implantação. Estão entregando um patrimônio público maior que... Escândalo Proconsult, 1982. As pesquisas indicavam vitória certa de Leonel Brizola ao governo do Rio de Janeiro. Mas uma tentativa de fraude quase interferiu na vontade das urnas. A empresa Proconsult, encarregada da apuração, tentou manipular o resultado da eleição, com o apoio da Rede Globo. Um absurdo, lembrado até hoje pelos brasileiros. Por decisão da Justiça, a Globo foi obrigada a veicular vários direitos de resposta para reparar a verdade em relação a Leonel Brizola, no mesmo jornal que atacou a Rede Record ontem à noite. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência contra regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Quem se propõe a participar de um esforço para fraudar a eleição, naturalmente é capaz de tudo. 2 anos depois do escândalo Proconsult, o povo fez a Globo engolir a democracia. Enquanto milhões de brasileiros iam às ruas exigir o direito de escolher o presidente da República, a Globo manipulava o noticiário e ignorava o movimento Direta Já. A população, indignada, criou um bordão que ecoava pelas ruas do país e ainda hoje repercute em vídeos na internet. Todos que contrariaram os interesses políticos e financeiros da família Marinho foram alvos da Globo. Assim acabaram as carreiras políticas do ex-ministro Ibrahim Abiakel, do ex-presidente da Câmara Federal Ibsen Pinheiro e do então ministro da Saúde Alceni Guerra. Foi uma campanha midiática fantasticamente contrária a uma pessoa. Fiz uma bela revolução na saúde e saí assim enxotado. As the Olympics come to an end in Rio, it will be a return to business as usual in Brazil, which means politics as usual as well, as the Senate holds its final vote on the impeachment of the country's suspended president, Dilma Rousseff. Rousseff is caught up in a huge oil corruption scandal known as Operation Car Wash. She herself is not under investigation, although many of the MPs trying to oust her are. Supporters of Rousseff's Workers' Party, the PT, are calling this a soft coup, and many say that part of the blame lies with the country's conservative news media. They're talking about a company called Rede Globo, the biggest media conglomerate in Latin America.
Owned by the richest family in Brazil, the Marinhos, Globo TV gets ratings that other broadcasters would kill for. Every night, about 50 million Brazilians tune into Globo's flagship newscast, Jornal Nacional. And Globo didn't just cover the protests over Operation Car Wash. In some instances, it called on viewers to join them. Historically, Globo has not been shy with its opinions. Back in 1964, it supported a military coup, and the network has since apologized for the cozy relationship it had with the junta over the following 2 decades. 13 years ago, when the PT took power, it chose not to reform the media and clearly thought that it could tame Globo in other ways. On that, the PT has been proven wrong. The Listening Post's Paulo Ganino now from Rio de Janeiro on the Brazilian media behemoth known as Rede Globo. For Brazilians, 7 p.m. is TV time. This is Globo's magic programming slot. 3 straight hours of the country's top TV novelas. Boa noite. Boa noite. With the nation's most watched news hour, Jornal Nacional, right in between. Elsewhere, TV news might be in crisis, but in Brazil, more than 70% of the population get the entirety of their news, all of it from television. And Globo is the largest network in the country. Globo is the first and most powerful power in this country. It's more important than the parties, the church. The editor-in-chief for the evening news at Globo is the most powerful politician in this country. That Jornal Nacional, it's so influential, it can just change the entire view of the country. Just one night only, you can change the entire course of the debate in the country. É a fonte de informação das pessoas. It's the go-to source of information, with news that shapes the way people think. O Jornal Nacional está começando. Creating a version of reality that people end up accepting as the truth. It's the production of a hegemony of thought, of an interpretation of the facts which presents itself as the truth. Acaba aceitando que aquilo é verdade. There's a saying in Brazilian politics which goes like this. If Globo's evening news didn't show it, it didn't happen. In the past 2 years, the corruption scandal known as Operation Car Wash has left Brazil in a political crisis. Millions of Brazilians took to the streets. Some in support of President Dilma Rousseff, who, although not directly under investigation, has been suspended, while others were demanding her impeachment. Globo seemed to take sides. Globo was not just covering the protest. Muitos estão chegando ainda. They would go there, they would say, you can still come. Everybody's gathering around here now. Muita gente chegando pelas estações de metrô. A Rede Globo interrompeu a sua... Globo interrupted its regular transmission to present the call as if you were going for a picnic, a day out. Dá tempinho na cobertura do esporte. Vamos falar das manifestações que acontecem pelo país. Like, come down to protest against corruption, against the government. And it was an important factor for the middle classes, who are incensed at having lost their privileges, to mobilize in one of the biggest protests ever. This big channel has also the biggest newspaper and has also lots of radios. Journalism should be against power, against status quo, against the establishment. And Globo has always had this promiscuous relation with power since the beginning. In 1964, Globo openly endorsed a military coup and went on to establish itself as the dominant media company in Brazil. 20 years later, 1 year before the military handed power back to civilians, 300,000 people gathered in São Paulo calling for the end of military rule. Dia de festa em São Paulo. A cidade comemorou. On Jornal Nacional, audiences were told that the protesters were celebrating the city's anniversary.
In 1989, Brazil finally held its first direct presidential election in almost 30 years. Jornal Nacional backed the conservative candidate Fernando Collor, skewing the debate heavily in his favor. Ao transmitir o encontro dos presidenciáveis, a televisão cumpriu mais uma vez o seu papel na democracia. Then, 2013, protests erupted over the economy and corruption. Globo was one of the demonstrators' targets, and the network finally apologized for its support of the coup. An apology that felt tactical. O reconhecimento de erros, como o apoio editorial ao golpe militar de 1964. E nesse momento de questionamento, at this critical point, Globo was trying to appear more impartial, to say, we are not just defending the neoliberal order, the establishment, the elites. We want to be more inclusive, so we are revising our previous position. Well, that was kind of an empty gesture. PR, really. Globo doesn't seem to like the scrutiny that comes with being Latin America's largest media conglomerate, and as a former Brazilian president put it, one of the country's power institutions. We contacted them repeatedly asking for an interview for this report, but no one was put forward. Some of the journalists we approached directly told us they'd be fired if they talked to us on the record. Globo is a national network, but they say all politics is local, and across Brazil, Globo's affiliates wield influence. The regional news coverage in Brazil is a lot worse than the national news coverage, which is already bad. The thing is, the affiliates from Globo were always owned by politicians. 1/3 of the Brazilian Congress holds shares in the TV stations or radio stations in their regions which transmit their propaganda. They are regional oligarchs who control information because they own the affiliates of Rede Globo, the local newspapers, the local radio stations. You will not hear a word of criticism against the local governors because the radio stations belong to them. As rádios são propriedade deles. In Brazil, lots of things that are obvious in the world are not here, like separation between church and state. We didn't have that. We didn't have also separation between press and government. In 2002, Lula da Silva, leader of the Workers' Party PT, won Brazil's presidential elections, marking a leftward-turning government. But, unlike other leftist leaders around Latin America, who focus on dismantling mega-conglomerates, including those in the media, neither Lula nor his successor Dilma Rousseff took on Globo and its dominance. The biggest advertiser in Brazil is the government. When Lula got elected in 2002, he could put all the advertising money in a good national TV, public, just like France or England. He didn't. He thought Globo would work for PT, just as Globo worked for previous governments. But Globo didn't. They were and are afraid of Globo. They didn't challenge Globo. And that is Lula and Dilma's biggest mistake. They saw it coming, but they couldn't react. They built their own demise. Those leftist leaders may have felt that Globo was too big to reform, or that they could use the office of the president to bring the network under control. Now Brazil has an interim government, a conservative one. If the Senate votes to impeach Rousseff, that government might be in power until 2018. Its story will be told, probably without apology this time, on Jornal Nacional. And Brazilians, in their tens of millions, will be watching. By part of Turkey's armed forces.